Existem pessoas que não têm a plena compreensão do verdadeiro circo macabro que é chamado de União Europeia. Em primeiro lugar, que a União Europeia é uma excrescência que lembra os tempos do Bigodinho, aquele que supostamente foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas cujo ideário todo está aí vigente. Antissemitismo, proteção dos animais, meio ambiente, todas as coisas que o governo global, moeda global, no caso da União Europeia. Mas a União Europeia comete um erro muito grande quando ela parte para neutralizar as características de cada país como se fosse tudo um grande fazendão. E aconteceu o seguinte: a Europa está num processo muito estranho, comandado pela União Europeia. O povo quer ir para a direita, mas as estruturas de poder estão todas elas centradas no modelo parlamentarista. Podem ser monarquias parlamentaristas, podem ser presidencialismos parlamentaristas, ou então o semipresidencialismo, que é uma forma também de parlamentarismo. A esquerda criou meios de não abandonar o poder, ainda que o povo queira a esquerda longe do poder. E a esquerda, quer na Europa, quer em qualquer parte do mundo, a esquerda sempre tem os mesmos princípios, pauta-se pelas mesmas referências. Quais são os princípios, valores e referências da esquerda? Negação da liberdade, destruição da economia, destruição da civilização judaico-cristã, de preferência, destruição da cultura, destruição da economia. Olha o que os verdes e os vermelhos fizeram na Alemanha. Então, nós temos um quadro no qual o que a gente pode observar é uma situação desesperadora. Sem esquecer também que, tanto na União Europeia, com a sua diretiva, o Parlamento Europeu, pela sua composição multifacetada, quanto pela Comissão Europeia, são três agrupamentos dominados por criminosos, ladrões e políticos corruptos, com raríssimas exceções. Majoritariamente, o Parlamento Europeu é comandado pelo PPE, Partido Popular Europeu, que não tem nada de conservador, pelos socialistas, pelos verdes e pelo pessoal ligado mais ao Macron. Os soberanistas, o ECR e os outros movimentos de direita, agora que começam a ocupar seu espaço e enfrentam uma luta muito grande para furar o chamado firewall. Tudo ia mais ou menos mal até chegar o vice-presidente dos Estados Unidos, que numa conferência de segurança em Munique bateu na cara de toda a Comissão Europeia, de todo do poder europeu, dizendo claramente que o grande problema da Europa não é se preocupar com o Putin ou com fatores externos. O verdadeiro inimigo da Europa, do povo europeu, está dentro da Europa. É a fraqueza dos seus dirigentes. Não existem homens de fibra mais dentro da Europa, ao menos nessa Europa de esquerda. São tudo emasculados, são tudo pessoas com um perfil mais de ladrão e saqueador do que de liderança e de representatividade junto à sociedade. O J.D. Vance bateu na cara da União Europeia sem dó nem piedade. E a União Europeia não sabe o que fazer. A União Europeia precisa desse circo, mas acabou o circo. A chegada do Trump ao poder e junto com ele esse vice chamado J.D. Vance acabou com essa palhaçada. A União Europeia não sabe mais o que fazer. A União Europeia olha para um lado, olha para o outro e diz assim: e agora? Agora, faz na mão e joga fora, porque vocês são desprezíveis e descartáveis. Ou a União Europeia volta a valorizar a identidade de cada país, a cultura de cada país, e defende esses países da invasão e da substituição étnica, cultural e social
que a esquerda produziu na Europa, ou a Europa vai acabar. A Europa virará claramente um Estado islâmico. A França já está assim. Portugal está nesse caminho. Algumas regiões na Espanha já estão nesse caminho. Meus amigos, o que o J.D. Vance fez foi muito revelador. Ele colocou claramente que a Europa não sabe trabalhar com pluralidade. Olha o que aconteceu na Romênia. Uma força não aliada com a esquerda venceu, foi descartado. Olha o que aconteceu na Áustria. O vencedor da eleição da Áustria não pôde formar governo por causa desse malfadado parlamentarismo. E quando eu falo mal da monarquia, eu quero que olhem o caso que aconteceu lá na Holanda, onde o Wilders venceu a eleição e não pôde formar o governo. Ou então, na Polônia, onde o Duda, o Andrzej Duda, venceu a eleição, mas por conta do parlamentarismo, a esquerda voltou ao poder. Eu digo para vocês que a União Europeia, ela é o coveiro da Europa e dos países da Europa. Enquanto a União Europeia persistir e continuar nessa toada de querer centralizar tudo nas mãos de malucos, que nem essa Ursula von der Leyen, ou que nem o Antônio Costa. Pessoal, enquanto isso não mudar, enquanto a Europa não se encaminhar para uma outra realidade, podem ter certeza que o fim da Europa se aproxima. Isso é muito sério, mas isso é muito revelador. Quero mandar um abraço todo especial a você que está nos acompanhando pelo Jornal da Cidade Online. Agradeço muito ao convite de nós podermos estruturar uma parceria de modo constante, permanente, um comentário semanal, uma presença semanal aqui no Jornal da Cidade Online. E vou pedir que você, que já acompanha o Jornal da Cidade Online, que você se inscreva em nosso canal no YouTube, que é o Canal de Brasília. Vamos juntos criar uma grande rede de canais e de vozes conservadoras. Lembre-se sempre disso. Eu sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.